Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML. Nesta aula, nós falaremos um pouco sobre onde o UML é utilizado. Falei de uma forma muito macro que a UML é utilizado na área do TI, mas aqui nós veremos exatamente quais são os departamentos no qual a UML é mais utilizada, beleza? Bom, então até aqui nós já vimos que a linguagem de modelagem ela é uma linguagem visual e versátil e amplamente utilizada em uma variedade de setores e de contextos, né? Havia comentado com vocês aqui que existe uma série de variedades de ilustrações e cada uma delas depende de sua finalidade, tá bom? Bom, a sua flexibilidade e capacidade de representar sistemas de software complexos por meio de diagramas visuais a torna uma ferramenta valiosa em várias áreas e as fases do ciclo de vida de um desenvolvimento de software. Então aqui nós vamos ver alguns contextos no qual ela se enquadra bastante. Bom, então eu acredito que a primeira e a principal seria no desenvolvimento de software. Então, ela é amplamente empregada na fase de análise e projeto de software, permitindo a modelagem de requisitos, estrutura e comportamento do sistema. Então, aqui nós estamos falando na fase inicial de qualquer projeto de desenvolvimento de qualquer produto, de qualquer serviço dentro do TI, onde é necessário fazer os levantamentos de requisitos, colher informações, necessidades e dores para que nós possamos entregar uma solução. Tá? Então, essa primeira etapa ela envolve bastante o uso da UML justamente para fazer ilustrações daquelas informações no qual você levantou. Quais são as dores, quais as soluções para essas dores e por aí vai. Então, dando continuidade, ela é utilizada para capturar requisitos de negócio, projetar a arquitetura do sistema, identificar relacionamentos entre os objetos, definir a lógica do sistema e detalhar os processos de interação entre os elementos do software. Então aqui eu estou colocando em todos os contextos, né? Quando eu falo no desenvolvimento do software, eu estou falando na área de negócio de software, né? Então eu estou olhando para a área do negócio, eu estou olhando também para a área de banco de dados, eu estou olhando para a área de arquitetura, eu estou olhando para a área de engenharia, dentre outras, beleza? E aí, falando de engenharia, nós temos o segundo, que seria a engenharia de requisitos. Na engenharia de requisitos, a UML ajuda na elicitação e na representação de requisitos dos sistemas de forma clara e compreensível. Diagramas como o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe são usados para identificar atores, funcionalidades do sistema e as suas interações. Bom, não se atentem muito para entender o que é um diagrama de caso de uso ou um diagrama de classe, tão pouco quanto o que são atores, né? Nós teremos aulas específicas para ver diagramas, nós trabalharemos de forma prática cada um desses diagramas, entenderemos alguns contextos, algumas formas de usabilidade, ocasiões específicas para cada um. Claro, vou colocar aqui algumas situações, algumas exemplificações, alguns exercícios para eles, mas para vocês entenderem que diagrama de caso de uso e diagrama de classe são bastante utilizados para identificação de atores, né? Então, quando nós falamos nos atores, tecnicamente são pessoas ou determinados sistemas que utilizam um outro sistema terceiro, né? Então, vou dar um exemplo aqui bem resumido. Eu entro no iFood e eu sou um ator utilizando uma determinada ferramenta. Agora, se eu utilizo uma ferramenta para esta ferramenta acessar o iFood, o meu ator ele seria esta outra ferramenta que está acessando o iFood, tá? Mas não se atente muito a isso, nós entenderemos de forma detalhada no momento devido. Bom, o nosso terceiro seria design e arquitetura de software. A UML desempenha um papel fundamental na criação de designs detalhados e na definição da arquitetura de software. Diagramas como o diagrama de sequência, diagrama de atividade, diagrama de componentes são úteis para especificar ou para representar aspectos estruturais e comportamento de um sistema, orientando o desenvolvimento e fornecendo uma visão abrangente do projeto. Então, quando eu estou falando na parte de arquitetura, muitas vezes eu estou falando da parte do banco de dados, né, de onde as informações serão armazenadas, qual que vai ser a estrutura dessas informações, quais serão os tipos de dados de cada uma dessas estruturas.
Então imagine uma tabela contendo colunas e cada coluna tem uma determinada informação, X, Y e Z. Então a parte de arquitetura ela fala muito no conceito da base de dados, né? Não só dos dados no qual eles seriam armazenados, mas também qual é a estrutura que vai comportar esses dados. Como assim? Estou falando da parte de tecnologia. O meu sistema ele vai ter os dados armazenados em nuvem? Sim. Em qual estrutura? Vai ser uma estrutura cloud na AWS? Vai ser um servidor físico dedicado para só fazer essa determinada tarefa? Então, eu estou falando muito dessa parte. E quando eu falo da parte de design, estou falando bastante da parte de interface. Então, é aquilo no qual o usuário final vai interagir, né? Então, a tela de interação que vai haver entre o sistema e o usuário. Então, aqui eu estou falando como as informações elas seriam visíveis, quais seriam os menus, tipos de filtragem, quais seriam as cores, como que seria o retorno das informações, quantas informações elas seriam visíveis por página, e dentre outras coisas, como cores, botões e por aí vai. Já agora na nossa quarta funcionalidade, né, ou no nosso quarto setor, no qual a UML ela é bastante utilizada, seria na parte de documentação e comunicação. Então, a UML é uma ferramenta eficaz para documentar sistemas de software. Falei em algumas aulas anteriores sobre isso, né? Nós, quando falamos muito sobre documentação, nós entendemos que a documentação ela se trata de documentos textuais. E eu expliquei para vocês que em muitas das ocasiões um diagrama, né, um ilustrativo das informações textuais, às vezes é bem mais válido do que uma própria documentação, como eu já fui explicando em aulas anteriores. Existirão pessoas e pessoas, conhecimentos e conhecimentos, áreas e áreas envolvidas em um projeto. Não são todas as pessoas, não são todas as áreas, não são todas as equipes que têm a necessidade e a obrigatoriedade de entender coisas sobre TI, termos técnicos e por aí vai. Então, quando nós tratamos em algo ilustrativo, nós fazemos com que todas as pessoas elas tenham o mesmo entendimento. Então, nós chegamos a um denominador comum aqui, tá? Então, através dos diversos tipos de diagramas disponíveis na UML, é possível criar documentações visuais que facilitam a compreensão do sistema por parte dos desenvolvedores, gerentes de projeto, clientes e outras partes interessadas, melhorando a comunicação e reduzindo ambiguidades. Então, quando eu coloco outras partes interessadas, eu poderia ter colocado como stakeholder, né? Stakeholders seriam as pessoas envolvidas no projeto, e elas podem ser classificadas como os usuários finais, como os clientes, como os investidores do projeto. Então, às vezes, o projeto ele ganhou um patrocínio, tem pessoas fazendo investimentos, sócios, então essas pessoas elas também possuem interesse, elas são chamadas de stakeholders. Não colocando só apenas gerente de projeto, mas eu poderia também falar aqui sobre o analista de requisitos, o arquiteto de software, o engenheiro de software. Então eu consigo chegar a um denominador comum com todos os envolvidos, inclusive a área de vendas, tá? Então o departamento de vendas muitas vezes trabalha, principalmente no começo do projeto, bastante perto de pessoas em relação a requisitos, tá bom? E aí o nosso quinto setor seria educação e pesquisa. Na área acadêmica, a UML é ensinada como parte dos cursos de ciência da computação, engenharia de software e disciplinas relacionadas. Eu comentei isso com vocês, né? Não sei se todos que estão acompanhando este curso no momento têm alguma graduação ou está fazendo alguma graduação, mas na maioria das graduações em relação à TI, existe um módulo, né, um semestre no qual você trabalha sobre modelagem de dados e você aprende algumas coisas. Claro que depende da faculdade, depende do curso, depende da instituição. Então, umas vocês verão mais superficial, outras vocês verão mais aprofundada. Depende também bastante de quem está ministrando o curso, mas a intenção é que de alguma forma vocês verão mesmo que a parte macro, tá bom? E além disso, ela é utilizada em pesquisas científicas para investigar novas técnicas, metodologias e ferramentas no campo de desenvolvimento de software. Então, voltando lá para o anterior, no qual eu falei um pouco sobre a história da UML. Basicamente, é uma das coisas que nós temos na área do TI que, apesar das evoluções tecnológicas, ela ainda não foi substituída, né? Então, eu coloquei o exemplo para vocês que, desde 1994 até a data atual,
nós tivemos inúmeros surgimentos de linguagens de programação, né? Nós tivemos muitas épocas em alta de muitas linguagens, então eu falei um pouco sobre o Delphi, sobre o COBOL e por aí vai, linguagem Pascal. E assim, para a parte de UML, parte ilustrativa em desenho, de 1994 para cá, nós só temos falado sobre o UML. Assim, ainda não surgiu nada, não adotaram nada que faça a substituição, que é algo bem amplo e bem completo de se utilizar, tá bom? E aí, o que nós tiramos de conclusão sobre tudo que eu falei até aqui nesta aula? A UML é amplamente utilizada em vários setores, incluindo a tecnologia da inovação, engenharia, saúde, finanças, entre outros, onde há necessidade de desenvolvimento, compreensão e documentação de sistemas de softwares complexos. Sua aplicação abrange bastante a concepção e a modelagem até a documentação e manutenção de sistemas, desempenhando um papel crucial em todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de um software. Então, por que eu coloquei aqui algumas áreas, não só em relação à tecnologia, mas também à engenharia, saúde, finanças, entre outros? Porque, de certa forma, todos os sistemas que envolvem outras áreas também fazem parte da área do TI. E para todos esses outros sistemas que não têm ligação direta com TI, mas utiliza a tecnologia para sim fazer um sistema, ou seja, de forma indireta usa o TI, eles também adotam a UML para fazer essas ilustrações, tá bom? Bom, galera, então de certa forma aqui nós já falamos os nomes de alguns diagramas, né? Apesar de ainda a gente não ter a necessidade, mas aqui vocês também já conseguem entender que para determinadas ocasiões eu vou ter diagramas específicos com propósitos específicos, então eu vou deixar para adentrar isso um pouco mais para frente. Por enquanto a aula vai ficando por aqui, me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.